Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: governo Lula anuncia ataques aos idosos e pessoas com deficiência. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, essa semana o governo Lula anunciou uma das coisas mais brutais, mais nojentas, mais antipopulares dos últimos anos na história da República Burguesa no Brasil. Eu vou explicar para vocês em detalhe. Antes de eu explicar, eu preciso fazer mais ou menos 2 ou 3 preâmbulos ou introduções para dar uma dimensão da gravidade do que a gente está tratando. Vamos fazer o primeiro preâmbulo. Quem acompanha meu trabalho de comunicação aqui no canal sabe que desde 2023 eu falo que com a aprovação do novo teto de gastos, primeiro, nenhuma das promessas de Lula vai sair do papel, as promessas de 2022, e aqui a gente pode fazer um debate muito longo se o governo Lula apresentou ou não programa em 2022, mas ele apresentou promessas. Promessa de quê? Promessa de revogar o novo teto de gastos, promessa de revogar contra a reforma trabalhista, promessa de revogar o novo ensino médio, promessa de recompor a proteção ambiental e valorizar os servidores da área ambiental, como do IBAMA e do ICMBio, que não está acontecendo, promessa de recompor o orçamento do SUS, etc, etc, etc. Essas promessas, elas não estão sendo cumpridas. Dentre outras coisas, acabou a possibilidade de cumpri-las assim que foi aprovado o novo teto de gastos. Eu já falei em vídeos do canal que o governo Lula morreu quando aprovou o novo teto de gastos. Eu imagino, inclusive bota na tela aí, Maxwell, o título do vídeo que eu falei isso: o governo Lula morreu, mas pode renascer, por favor. Quando eu falei isso, eu imagino que muita gente pensou que eu estava exagerando, que era golpe retórico e por aí vai. Gente, é importante lembrar sempre que o novo teto de gastos foi aprovado em 2023, mas só começou a valer em 2024. Isso é fundamental, não perder de vista. Então, o que vocês viram em 2023, a economia crescendo 2,9%, reajuste de bolsa de pós-graduação, reajuste para o funcionalismo público, novos concursos, retomada de política social e etc. Tudo isso aconteceu por causa do orçamento liberado na PEC de transição, obra e fruto da própria atuação política do presidente Lula, que liberou mais de 140 bilhões de reais a mais em gastos para o ano 2023. Então, 2023 foi um ano bom do ponto de vista econômico, porque não tinha teto de gastos. 2023 foi um ano, 2023 inclusive, vale dizer, foi uma espécie de ato, porque teoricamente o novo teto de gastos ainda não tinha sido derrubado, porque do ponto de vista legislativo só seria derrubado quando fosse aprovado o novo marco de política fiscal, mas na prática se operou um orçamento sem o teto de gastos do Temer. Então foi por isso que a economia cresceu, foi por isso que teve reajuste de tudo, que teve concurso público e tal, que inclusive vai ter a prova agora, né, do Enem dos concursos do CNU. Inclusive, boa sorte aí para você que vai fazer a prova, espero que dê tudo certo, viu? Então, esse é o primeiro preâmbulo fundamental. O novo teto de gastos começa a valer esse ano. Esse é só o primeiro ano dessa merda, sabe? Só o primeiro ano. Aliás, é isso, durante 2023, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, muita gente mentiu para você. Muita gente dourou a pílula e não falou da gravidade, da brutalidade que era o novo teto de gastos. Um exemplo que eu vou citar, porque foi um dos mais esdrúxulos, o economista André Roncalha, no episódio de reencontro do Conexão Xangai, que virou quase um Conexão Hong Kong, o André Roncalha falou a famosa frase: tem muita gente com fixação freudiana na política fiscal. Muita gente com fixação freudiana na política fiscal. Aí a gente vai ver o que essa política fiscal, pautada no novo teto de gastos, está fazendo. Eu vou entrar nessa parte já do pacote de corte de gastos que o governo Lula anunciou e já eu faço os 2 outros preâmbulos, ou introdução, para
entrar na questão específica do BPC, do benefício de prestação continuada, beleza? Vamos lá. Vou abrir aqui um slide que foi dado por um camarada jornalista. Eu acho que eu posso falar o nome, mas sei. Não vou falar o nome porque eu não perguntei a ele, não pedi autorização, né? Ele compilou basicamente as notícias de cortes do governo Lula que saiu essa semana. E aí, já eu vou explicar para vocês o que é que significa a diferença entre bloqueio, corte e contingenciamento e tal, porque tem muita gente que vai dizer, Jones, mas não é corte, é bloqueio. Já eu explico, mas vamos acompanhar primeiro. O Farmácia Popular, né? Farmácia Popular vai ter um corte de 1,7 bilhão e 580 milhões do auxílio gás. Aqui, ó, congelamento de gastos, programas mais atingidos. O Farmácia Popular perde 1,7 bilhão, concessões rodoviárias perde 93 milhões, auxílio gás, né, mais de 500 milhões, atenção especializada em saúde, corte na saúde, corte no SUS, já vai 500 milhões também, habitação de interesse social, vai-se embora 500 milhões, programa pé de meia. Aí veja, gente, eu já disse para você de novo, a segunda coisa, quem acompanha meu canal sabe que eu falo que desde que foi aprovado o novo teto de gastos, acabou qualquer possibilidade de planejamento do Brasil. É que não existe possibilidade de você planejar nenhuma política pública se você não tem estabilidade na previsão orçamentária. Perceba o seguinte, o pé de meia foi aprovado agora. Eu vou até abrir a tela aqui, até abrir a tela. O pé de meia foi aprovado agora e já estão cortando, bloqueando o orçamento do pé de meia. Vocês entendem que com política de austeridade, com o novo teto de gastos, não tem como ter planejamento nenhum, não tem como ter uma formulação de uma política pública eficiente, porque como é que você vai executar uma boa política pública se o negócio foi aprovado agora e já tem bloqueio de recurso? Vocês entendem isso? Assim, acabou qualquer possibilidade de política de longo prazo, de planejamento, de estabelecer com critérios realistas, metas, objetivos e trabalhar para cumpri-las. Isso não dá para fazer com o novo teto de gastos. A prova disso é o bloqueio agora no pé de meia recém-aprovado. Mas aí, voltando, também concessões ferroviárias, né? O governo Lula prometeu que ia fazer trem, que só porra, já teve um corte. Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e, para mim, o mais grave de todos, Complexo Econômico Industrial da Saúde. Veja, gente, vou abrir a tela de novo. O Brasil, em 2023, teve um déficit na balança comercial da saúde de 20 bilhões de dólares. A desindustrialização do Brasil afeta de maneira grave o SUS, a sustentabilidade do SUS, né? A compra de fármacos, de máquinas, equipamentos, de meios de diagnóstico e por aí vai. É fundamental para fortalecer o SUS, inclusive como estratégia de desenvolvimento de complexidade produtiva e produção de ciência e tecnologia, uma estratégia industrial em torno do SUS para aproveitar a demanda, a necessidade de compra do SUS como indutor de crescimento econômico e de complexidade produtiva. A política do Complexo Econômico Industrial da Saúde é fundamental, mas quando ela foi lançada, embora com gente muito séria, com gente muito qualificada, com pesquisadores e pesquisadoras de excelente qualidade, eu falei assim, isso é uma boa ideia que não vai sair do papel. Não vai sair do papel por quê? Por causa do novo teto de gastos. Tá aí a prova. A política do Complexo Econômico Industrial da Saúde quase não tem orçamento e acaba de sofrer um bloqueio. Entenderam? Vão entendendo que, assim, é isso. Não era pessimismo meu, não, gente. Era realismo. É isso. Com o novo teto de gastos, morreu o governo. Aí a gente passa para o slide 3. O governo Lula prevê cortar 11 a cada 100 benefícios em pente fino do BPC. Aí aqui tem uma letrinha miúda. Cancelamento deve atingir 670 mil pessoas e gerar economia de 6,6 bilhão em 2025, segundo projeção do Executivo. Aí aqui a gente vai começar um debate sobre o BPC. Aqui é fundamental. Antes de começar esse debate, eu quero fazer com vocês esses dois preâmbulos, essas duas introduções que eu falei, né? Primeiro preâmbulo. Tem um pensador que eu gosto muito, que foi a base do meu mestrado, que talvez inclusive seja o pensador não marxista que eu mais gosto dos vivos, né? Que é o Louis Vacan. O Louis Vacan, ele é um pensador muito importante e tem uma contribuição fundamental para estudar
as formas de desmonte do estado de bem-estar social na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. No Brasil, ele é muito famoso pelo livro As Prisões da Miséria, que vendeu mais que cerveja no Carnaval de Olinda. O livro do Louis Vacan, As Prisões da Miséria, é sensacional, mas tem outro livro que fez muito a minha cabeça no mestrado, que é Punir os Pobres, a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. No Brasil, foi publicado pela editora Revan. Coloque aí na tela, Maxwell, por favor. O que é que o Louis Vacan mostra? Uma das estratégias usadas para atacar a política de bem-estar social nos Estados Unidos, o welfare state, muito peculiar dos Estados Unidos, criado fundamentalmente na época do Franklin Delano Roosevelt, foi a ideia de combater as fraudes. A lógica era, é muito forte a ideia de que tem que ter política social nos Estados Unidos como legado do New Deal, do governo Roosevelt, e não dá para atacar de frente as políticas sociais. O que a gente vai fazer? A gente vai dizer que a gente não é contra a política social, que a gente só é contra a fraude e contra abuso. E aí vai começar um desmonte das políticas sociais a partir de combate a supostas fraudes e abusos. Isso ficou famoso nos Estados Unidos com o caso da Linda Taylor, que foi conhecida como Welfare Queen, a rainha do bem-estar social. A Linda Taylor é um caso real de uma pessoa que tinha cometido fraudes, recebia vários cheques de políticas sociais que não deveria, e aí se novelizou, no final dos anos 70, se novelizou isso assim como um grande drama e tal. Aí fizeram o que a mídia burguesa adora fazer, e que até 2002 todo mundo sabia que a mídia burguesa fazia isso. Agora parece que o povo esqueceu. O que é? Pega um caso errado, só que a partir de um caso errado generaliza, como assim, achamos um caso de fraude numa política social. Por causa disso, desmonta toda a política social. Esse raciocínio extensivo nunca vale, por exemplo, para a empresa privada, né? Achamos a empresa privada corrupta, com trabalho escravo, com não sei o quê. Vamos acabar com a empresa privada por causa disso? Não, sabe? Mas só vale para coisa para pobre, para trabalhador. Aí sim. Se achou uma fraude, alguma coisa que é por benefício da classe trabalhadora, aí tem que acabar tudo, perfeito? Primeiro preâmbulo, leia um livro do Louis Vacan, que é muito bom. Aí vem um segundo preâmbulo, ou introdução. Gente, eu tenho, 34 anos. Eu peguei vários discursos, e todo mundo que está na casa aí dos 20 e tanto, 30 anos, 40 anos, já pegou vários discursos da mídia burguesa criminalizando o MST, principalmente, e mais recentemente o MTST, a partir de quê? Dizendo que tem um caso de uma pessoa que ganhou uma casa, um apartamento, Minha Casa Minha Vida, ou ganhou um lote na política de reforma agrária e vendeu a casa ou lote e voltou para a fila da política social. Todo mundo já viu alguém da mídia burguesa falar isso, né? Que o MTST cobra aluguel das pessoas, que o MST, as pessoas pegam a terra, ao invés de ficar lá plantando e trabalhando, voltam para depois para ser sem terra, para pegar mais terra e vendem terreno. Todo mundo já ouviu isso, não vocês já ouviram? Pronto, qual é a lógica do discurso da mídia burguesa, da direita e tal? É pegar alguns poucos casos isolados e com isso deslegitimar os movimentos sociais, a luta da classe trabalhadora e deslegitimar as políticas sociais. Beleza? Então assim, veja, tem fraude? Bicho, veja, por princípio deve ter fraude em tudo. A questão central não é essa, a questão central é essa suposta fraude, ela é majoritária, ela é significativa, porque vamos imaginar o seguinte, estamos tratando de dois assuntos diferentes, embora a gente fale com o mesmo nome, fraude, né? O nome é fraude, mas veja, vamos imaginar que no universo de uma política social você tem 1 milhão de beneficiados, aí no universo desse 1 milhão de beneficiados você descobriu 700 fraudes. Porra, tem que combater as fraudes, mas isso é significativo? Não. É isso mesmo, tem 1 milhão de beneficiados. No meio de 1 milhão descobriu 700 fraudes. Não existe um problema sistêmico de fraude. Percebe? Assim, porra, galera, o nome disso é minoria. O nome disso é exceção. Exceção confirma a regra. E a regra tá tudo bem com a política. Já se você tem uma política social 1 milhão de beneficiados, mas tem 300 mil casos de fraude, mesmo não sendo a maioria, já tem um problema aqui grande. Já está dizendo assim que 1 a cada 3 dos que deveriam ser beneficiados, na verdade, são fraudes. Aí aqui a gente tem um problema sistêmico. Aí aqui a abordagem é outra. Percebe que quando você fala fraude, vamos lá, o debate beleza, fraude, mas há indícios de fraude sistêmica
O que é para mim fraude sistêmica? É quando está próximo de 1/3. Isso não significa passar pano, dizer que não tem que combater fraude e tal, mas assim, vamos qualificar o debate, porque senão a gente vai repetir o discurso da direita reacionária, né? Que criminaliza movimento social, criminaliza MST, MTST, Minha Casa Minha Vida, Política para a Reforma Agrária, Bolsa Família. Ou vocês não vão lembrar que, assim, quem tiver mais idade, vai lembrar que durante o governo Lula 1 e 2, a revista Veja, o PSDB, a Folha de São Paulo, o Estadão, mas o que fazia era pegar um caso ou outro de alguém que recebia Bolsa Família, e aí tinha muitos filhos, cresceu o número de filhos durante o período de recebimento do programa para dizer que o Bolsa Família estimulava as mulheres a ter filho e não trabalhar, sendo que isso é mentira. A maioria das estatísticas mostra que isso não é verdade, isso não é a regra, isso não é sistêmico, mas se você for procurar cavucar um caso ou outro, você vai achar, né? Inclusive quem citou esse vídeo foi o Frederico Crepe, no vídeo que ele fez, inclusive, sobre esse ataque do governo Lula. O vídeo dele ficou muito bom, vocês assistam depois. O novo ataque do governo contra os pobres. E aí é isso, porra, vocês vão estar repetindo o mesmo discurso da Veja, que a Veja repetia contra o Bolsa Família, viu? Só para vocês saberem o que é que vocês estão fazendo. Aí vamos entender aqui o que é o BPC, vamos entender se tem suspeita de fraude, e vamos entender como é que o governo vai supostamente corrigir essas fraudes. Lembrando, antes de entrar diretamente no tema, uma coisa importante, veja, o governo diz que quer cortar 11 a cada 100 benefícios do BPC. Já tem uma coisa estranha, porque assim, se supostamente você vai passar o pente fino para descobrir supostas fraudes, você não tem como saber o número que você vai cortar antes do pente fino, né, gente? Presta atenção. Peraí, pô. Porque assim, se você tem uma meta de quantos vai cortar antes do suposto pente fino, você não tem uma meta de corrigir irregularidades, você tem uma meta de cortes. Vocês entenderam? Dito isso, vamos aqui. Eu abri uma matéria do UOL, muito boa, que foi recomendado por um amigo assistente social. Eu conversei também com o Zamiliano. O Zamiliano, para quem não sabe, é assistente social, entende do riscado. E essa matéria está bem completinha e vamos ver. Gasto com BPC sobe a 37% em 2 anos e governo faz pente fino contra as fraudes. Vamos lá. O valor gasto pelo governo federal com BPC, benefício de prestação continuada, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, subiu 37% em 2 anos. O aumento começou com Jair Bolsonaro e continuou no governo Lula, que anunciou um pente fino contra as fraudes. Aí alguém pode dizer assim, mas Jones, aumentou 37%, então é sinal que tem alguma coisa errada, né? Não. E aí eu vou te mostrar por que não. Eu vou explicar. Os gastos do governo federal com BPC estão crescendo há 2 anos. Em junho de 2022, o programa custou 6,2 bilhões em valores atualizados pela inflação. Já em junho deste ano, 8,5 bilhões, alta de 37%. Este ano, o custo do BPC deve passar de 100 bilhões pela primeira vez na história do programa, em vigor desde os anos 90. Já em 2028, pode se aproximar de 160 bilhões, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, enviada pelo Congresso Executivo. O aumento de gastos com o BPC se explica principalmente pelo crescimento do número de beneficiários. Já a gente vai chegar onde a coruja dorme. Eram 4,7 milhões em junho de 2022, saltaram para 5,9 milhões em junho de 2024, alta de 26%. Para comparação, o número de beneficiários do Auxílio Brasil Bolsa Família subiu menos no período, 15%. Outra razão para a alta no custo de gastos é o valor do salário mínimo. Antes de continuar aqui, deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês, fundamental. Vamos voltar para aquele slidezinho que tem um gráfico aqui muito importante. Esse gráfico aqui, ó. Gente, o que aconteceu? O BPC é, historicamente, a política social mais importante do Brasil, né? O Bolsa Família só superou em valor total, em gasto orçamentário, o BPC, em 2022, quando o Bolsonaro, tentando ganhar a eleição de maneira desesperada, aumentou o valor do Bolsa Família para R$600. Mas, durante mais de 20 anos, o BPC foi o maior programa social do país em termos de gasto orçamentário total. O BPC está ligado à assistência social. E aí, o que foi que aconteceu? Desde que o BPC foi criado até hoje, todo ano ele sempre teve aumento no número de beneficiários, o que é natural, porque a população vai envelhecendo, e aí tem acidente,
e aí a pessoa tem acidente que deixa sequela, deixa a pessoa com a deficiência, nascem pessoas com deficiência de qualquer tipo e tal, e aí vai crescendo. Com o governo Bolsonaro, vocês estão vendo aqui nesse gráfico, o número de beneficiários do BPC ficou basicamente estacionado até 2022. O que foi que aconteceu? O Bolsonaro, ele congelou a concessão de novos benefícios, né? E aí atacou a Previdência Social, atacou o funcionalismo do INSS, fez pressão burocrática para as perícias não andarem e por aí vai. Então, quando chega 2022, no ano da eleição, o Bolsonaro estava apanhando muito, dizendo que as filas no INSS não andavam, simplesmente não andavam. Aí, o Bolsonaro, próximo da eleição, vai e dá uma outra orientação para botar as filas do INSS para andar, para ele conseguir consolidar votos na população mais velha. E na população também que dependia de benefícios, inclusive porque o Bolsonaro, vocês vão lembrar, forçava um discurso de inclusão, de pró-PCD, Bolsonaro, e que a Michelle fala Libras, e em Libras, não sei o quê. Então, aí começou a crescer, dentre outras coisas, porque simplesmente as filas do INSS começaram a andar. Quando Lula ganha o governo e assume, podem ir nas redes do ministro Carlos Lupe, que é ministro da Previdência Social, que é responsável pelo INSS. Uma das principais promessas de campanha é reduzir o tempo de espera nas filas do INSS, é reduzir o tempo de espera por perícias, percebe? Porque essa foi uma das grandes reclamações. Então o governo Bolsonaro travou as filas do INSS por quase 4 anos, só começou a andar em junho de 2022, e aí quando começou a andar, e quando o governo Lula fez o certo, inclusive o ministro Lupe, com uma questão aqui, outra ali, mas fazendo um bom trabalho, botando as filas para andar, agilizando o negócio, foi que houve um crescimento. E aqui a gente vai para inclusive outro gráfico, que é esse gráfico aqui, ó. O número de beneficiados do BPC por espécie, pessoas com deficiência e idosos. Aqui houve um crescimento, mas um crescimento que não é anormal se você considerar que durante 4 anos não teve nenhum crescimento. Isso que é anormal. Então é esperado que quando você normaliza a situação, tem um crescimento considerando a demanda reprimida por 4 anos. Vocês estão entendendo? Então, assim, não é que Bolsonaro, não é esse o discurso, que é verdade, Bolsonaro bagunçou as políticas públicas, atacou tudo, destruiu o Estado, não sei o que, não sei o que. Pois então, era normal e esperado que um serviço que foi paralisado, com a volta à normalidade, os benefícios iriam crescer, entendeu? E aqui tá basicamente isso, não é nenhum crescimento anormal. Tipo, é um crescimento, seria normal se esse crescimento viesse dentro de um contexto em que não houve 4 anos de paralisação durante o governo Bolsonaro. Aí sim dá para dizer, opa galera, tem alguma coisa estranha aqui. Mas não houve esse crescimento, perfeito? Vamos lá. Aqui tem um informe comparativo de custos para 2024, o benefício de prestação continuada custou 100 bilhões, juros da dívida pública custou 782 bilhões, desoneração de folha e isenção 546 bilhões. Agora, vamos voltar para aquela matéria do UOL para a gente ver uma coisa interessante. Voltando lá. A alta do BPC começou no governo Bolsonaro, há 3 meses da eleição de 2022, assim como ocorreu com o Auxílio Brasil. O número de beneficiários do BPC estava em instabilidade fazia 4 anos, desde 2022, até que, subitamente, em junho de 2022, começou a aumentar. Nesse mês, o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, subiu para R$ 600 e o número de beneficiários também disparou. No governo Lula, o BPC continuou crescendo, enquanto o retorno do Bolsa Família foi acompanhado de um freio de arrumação. Havia evidência de fraude em massa no Auxílio Brasil após a adoção de R$ 600 por beneficiário. A medida fez com que a maior parte dos novos contemplados alegasse morar sozinho. O governo Lula iniciou a revisão dos cadastros e cortou quase 2 milhões de supostos solteiros. E aqui, vou até abrir a tela, tem uma diferença muito importante do BPC para o Bolsa Família. O Bolsa Família é basicamente autodeclaração. Então, a partir do momento que o governo Bolsonaro aumentou para R$ 600, o que é que houve? Uma família, por exemplo, de 4 pessoas, uma pessoa arrumou um comprovante de residência, passou a alegar que morava sozinha, que estava nos critérios socioeconômicos de receber o Bolsa Família. E aí passou a receber. Depois se viu que surgiu mais quase 2 milhões de novos cadastrados no Bolsa Família de solteiros.
E aí veja, sim, gente, há sinais aqui de fraude. E aí, mesmo assim, eu tenho muito cuidado, porque, veja, a pessoa precisava, era pobre, eu não vejo, sabe, enfim, eu não faria esse debate moralista, não. Mas nesse caso, beleza, vamos lá. Há sinais de fraude, porque houve uma criação em massa atípica de novos cadastrados de solteiros, perfeito? Mas isso é para o Bolsa Família. Vamos prestar atenção. Agora a equipe econômica do governo Lula indicou que o BPC também passará por um pente fino. Presta atenção. Diante da disparada do dólar, o ministro Fernando Haddad anunciou o corte de 25,9 bilhões de despesas, incluindo o pente fino dos benefícios sociais, o BPC entre eles. É o número que foi levantado linha a linha do orçamento daquilo que não se coaduna com o espírito dos programas sociais que foram criados. O Ministério da Fazenda não quis informar ao UOL qual é o valor que deve ser cortado do BPC. A partir de agosto, 800 mil pessoas devem ser convocadas para reavaliação de benefício, incluindo o BPC. A revisão será feita pelo INSS, que é responsável pela concessão do BPC, devido à necessidade de perícia para pessoas com deficiência. O UOL questionou o número exato de revisões previstas no BPC, mas o INSS não respondeu. Auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez também estão na mira. Gente, presta atenção. O que é isso aqui? Vamos lá. Funciona assim. O INSS vai chamar a revisão cadastral. Se a pessoa está há muito tempo sem fazer a revisão cadastral, e aí há uma chamada, se ela não atende o pedido em 40 dias, ela perde o benefício. Qual é o problema disso? Veja, o cadastro que vai ser declarado irregular não significa que é uma fraude. Vocês entenderam? Imagina, por exemplo, você que tem carteira de motorista, acho que fica fácil de entender. Você tem que fazer a revisão da carteira de motorista, né? Imagina que todo mundo que não faça a revisão da carteira de motorista seja declarado com a carteira fraudada. Mas isso não existe. Se você esqueceu de fazer a revisão da carteira de motorista e ela perdeu a validade, isso não significa que você fraudou. Isso não significa que você não deveria ter a carteira de motorista. São coisas diferentes. O governo, Lula, sabe, todo mundo sabe, pode conversar com qualquer assistente social. Sabe o seguinte, quem recebe o BPC é gente miserável, é gente pobre, muito pobre, sabe? No Brasil, 30% da população não tem acesso regular à internet e não tem letramento digital. Então, tá mexendo em conta de banco, tá fazendo operação bancária, tá tirando documento, tá usando aquele portal.gov para tirar a segunda via documento. Isso não é uma coisa que está plenamente socializado na população brasileira. Minha mãe não sabe fazer isso, minhas tias não sabem fazer isso. Quando minha mãe tem que fazer alguma coisa no banco dela, é eu e minha irmã que faz para minha mãe no celular dela. Minha mãe não sabe fazer isso. A partir do momento que você faz essa convocação, e aí chega por carta, ligação, chamado do banco e por aí vai, e aí porra, a vida é corrida, a vida é foda, escala 100 por 1, não sei o que. Às vezes a pessoa precisa que alguém vá com ela, então a pessoa que tem dificuldade de locomoção por qualquer motivo, precisa que alguém acompanhe e tal. Se você perdeu o prazo, você foi excluído do benefício, entendeu? Perdeu o prazo, você foi excluído do benefício. Se você não conseguiu prestar atenção no aviso e tal, você foi excluído do benefício. Se você chegou lá e não conseguiu entregar um dos documentos que se pedia, você perdeu o benefício. Se você deixou para ir na última semana e aí chegou lá, o INSS está cheio e você não vai conseguir ser atendido naquela semana, você perdeu o benefício. Vocês entenderam a crueldade disso? Você vai pegar milhares de pessoas, né, várias delas com dificuldade de letramento digital, várias delas com dificuldade de locomoção, você vai dizer assim, ó, tu tem X dias para vir aqui, refazer o cadastro, reavaliar, se não vir, o benefício está cortado. Aí o governo, Lula, vai depois apresentar esse número de cortes e vai dizer que é fraude porque são cadastros irregulares. Mas cadastro irregular não significa fraude, gente. Vocês entenderam isso aqui? Isso é o básico. Veja, para quem é da área da cultura e conhece esse debate, fiz esse debate na campanha ao governo do estado em 2022. Né? Existe um debate que a área da cultura faz, que esse modelo de edital público parece democrático, mas não é. Então você lança um edital, o edital está lá na internet, todo mundo pode acessar o edital, ver quais são os critérios para ter
o acesso a uma política pública de fomento à cultura. Parece democrático, mas não é, porque algumas pessoas não têm treino na leitura de edital, têm menos acesso à internet, têm menos recursos, têm menos estrutura, não conseguem reunir todos os documentos, cumprir a burocracia, não entendem bem o rito de burocracia e tal. Então, o que parece democrático, na verdade, está excluindo grupos de cultura com situação de maior vulnerabilidade socioeconômica e faz com que editais de cultura normalmente estejam sempre concentrados nos mesmos grupos, com mais recursos, com mais condição, com mais estrutura, com mais capacidade de estar ligado nessas burocracias. Aqui, o governo vai fazer isso. Ele vai pegar pessoas que precisam, que pelo critério de renda devem estar no BPC, mas que não vão conseguir cumprir a burocracia e vão ser excluídos. A lógica do governo não é ir atrás dessas pessoas para garantir que elas regularizem o cadastro e continuem recebendo o BPC normal. É excluir as pessoas. E aí isso se junta com outra crueldade. Gente, conversem. Se você tiver contato com algum assistente social, conversem, pelo amor de Deus. O que acontece desde o governo Temer para cá? Há um desmonte da política de assistência social. Então, por exemplo, o CRAS, ele tem um papel muito importante. O que é o CRAS, gente? Para quem não conhece, não é da área. Centro de Referência de Assistência Social. O CRAS tem um papel muito importante de garantir o acesso aos direitos de pessoas que têm dificuldade de tê-lo sozinho. Para você não precisar pagar um advogadinho ceboso que vai cobrar um dinheiro que é só para reunir documento, você vai no CRAS, o assistente social ou o assistente social vai lá lhe ajudar e tal, garantir o acesso ao benefício. Desde o governo Temer para cá, há um corte sistemático na política de assistência social, redução do número de assistentes sociais, desmonte de vários CRAs e tal. Então a gente está num contexto que fazer um mutirão de recadastramento muito grande, sem recompor a nível satisfatório a política de assistência social, vai fazer com que os canais públicos de garantir o acesso ao direito estão mais fragilizados. Então vai ter uma porrada de gente que simplesmente não vai conseguir fazer o recadastramento correto, porque o CRAS da sua cidade fechou, porque o CRAS do seu bairro fechou, porque o CRAS que ele vai tem pouco assistente social, porque não está funcionando em horário estendido, porque não tem orçamento para isso, e vai sair se cortando, percebe? É isso que o governo está fazendo. Aliado a isso, 55% dos benefícios dados pelo BPC passam por perícia do INSS. E aqui, atenção, ministro Carlos Lupe. Veja, ou o Fernando Haddad está dizendo que no seu ministério tem corrupção, tem o quê? Um esquema de dar perícia falsa para a pessoa ganhar BPC. Ou então, o que é que o Fernando Haddad, a Simone Tebet e o Lula, que manda nos dois, está mandando fazer? Está mandando pressionar o INSS para conceder menos benefícios. Então, mesmo que a pessoa, por exemplo, tenha claramente uma deficiência e tal, e tenha que receber o BPC, ela não vai receber. Recebe. Ou então, mesmo que a pessoa caiu de uma moto, tá fodida, lascada, tem que receber auxílio-doença, não vai receber, porque a perícia do INSS não vai dar. Vai ter uma pressão burocrática para negar benefício, gente. E aqui vamos continuar. E aqui a gente chega no ponto central, e é por isso que eu disse para vocês que essa matéria do UOL é boa. Presta atenção. Mas fazer um corte no BPC não será tão simples quanto no Bolsa Família. Não há indícios de fraudes tão evidentes como os solteiros no auxílio do governo Bolsonaro. Na verdade, não há indício nenhum de fraude. Atenção, não há indício nenhum de fraude. E aqui, gente, vamos lá. Quem faz a acusação tem um ônus da prova. Qual é o indício de fraude que o governo Lula apresentou no BPC? Vamos lá. Nenhum. Ah não, Jones, cresceu muito o número de beneficiários. Claro que cresceu, animal. Passou 4 anos com as filas paradas. Inclusive a matéria do UOL fala isso mais para baixo. Presta atenção aqui. Presta atenção. Além disso, no caso de pessoas com deficiência que representam 55% dos beneficiários do BPC, os pedidos passam por perícia do INSS. É uma camada a mais de combate à fraude em comparação com outros benefícios sociais. O número de beneficiários do BPC está subindo em todo o país, mas em alguns estados a alta é maior. Em Roraima, o número de idosos com BPC aumentou 108% em 2 anos. Alguém vai pensar, pronto, Jones, agora é prova de fraude. Peraí, pô. Aumentou 108%, mais de 50% por ano. Presta atenção. Sabe por que aumentou? A comparação é de abril de 2022 a abril de 2024, último mês com dados estaduais disponíveis. No país, a alta foi de 22% nesse período. A inclusão do BPC de idosos venezuelanos que ingressaram no Brasil via Roraima é uma das razões dessa alta. Gente, teve uma migração em massa de venezuelanos para vários países da América do Sul, inclusive o Brasil, mais de 1 milhão de venezuelanos.
o governo brasileiro corretamente colocou idosos venezuelanos, imigrantes no BPC, que era isso, ou deixar o idoso morrer de fome. Peraí, né, gente? E aí, é claro que teve uma alta. E aí vocês estão defendendo o quê? Por exemplo, esses idosos venezuelanos que foram incluídos no BPC, vai ser fácil para eles cumprir critério de recadastramento? Vocês entenderam a crueldade disso? Preste atenção no que você está defendendo, viu? Você, em nome de passar pano com o governo aí, você está querendo matar idosos de fome, igual o Paulo Guedes. Igual o Paulo Guedes, igual o Bolsonaro, igual qualquer liberalzinho, cretino e safado. Vamos lá, continuando. E aí no Rio de Janeiro, também subiu. No estado do Rio de Janeiro, o número de pessoas com deficiência no BPC subiu 44% desde 2022. Na cidade do Rio, ainda mais, 57%. É bem acima da média nacional de 26%. O INSS do Rio disse que vem trabalhando para reduzir filas de espera para o benefício, o que proporcionou uma resposta mais ágil e eficiente aos cidadãos e cidadãs. Há algumas explicações legítimas para a alta do BPC. Como o BPC ficou estável de 2018 a 2022, é possível que o número de beneficiários estivesse represado. É possível não, né? Estava. O período de 2018 até o primeiro semestre de 2022 foi o único em toda a história do BPC que não houve crescimento no número de benefícios. Gente, o único em toda a história do BPC que não houve crescimento. Será que estava represado com as filas do INSS paradas, com a inércia burocrática do governo Bolsonaro para conceder benefício? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá. O número de idosos está subindo no Brasil, então é esperado que o BPC também cresça. O mesmo ocorre com a Previdência. Ter mais aposentadorias no país não é indício de fraude, mas uma consequência natural do envelhecimento da população. A concessão do BPC para autistas também está subindo, assim como o número de diagnósticos no Brasil. O autismo representava cerca de 5% de novos benefícios para pessoas com deficiência no final de 2018 e hoje mais de 20%, segundo a análise do UOL. É uma condição mais contemplada pelo BPC. Cada vez mais pessoas são diagnosticadas com a condição, o que também já provocou impacto nos planos de saúde. Além disso, o próprio governo tem buscado alertar as famílias de que autismo dá direito a BPC. Em agosto do ano passado, o INSS fez um evento ao vivo no YouTube só sobre esse tema. Então veja, o próprio governo Lula fez uma campanha explicando para as pessoas que autismo dá direito ao BPC, está crescendo o número de pessoas que entendeu isso, foi atrás do BPC e aí está estranhando o aumento. Vocês entendem que não há justificativa para dizer que há indício de fraude sistemática no BPC. Uma outra, beleza. Mas eu expliquei isso no começo do vídeo. Uma ou outra fraude deve ter em todo canto. A questão é fraude sistemática. Vamos lá. Outra razão para o crescimento do BPC é a alta judicialização. Mais de 400 mil pessoas tiveram o BPC negado pelo INSS, mas conseguiram reverter a decisão na justiça e hoje estão na folha do programa social. E aqui, a UOL, ele faz só uma sacanagem. Muitos casos se referem à pessoa cuja renda familiar é maior que o mínimo estabelecido. Aí isso dá a entender que foi rico que conseguiu na justiça acesso ao BPC. Só que aí, gente, não é assim. Então, por exemplo, vamos imaginar que tem uma família, né, que a renda tem que ser 1/4 do salário mínimo per capita. E aí, por algum motivo, vamos imaginar que a prefeitura está fazendo um programa de distribuição de leite, cartão para comprar leite no valor de R$50 por pessoa da família. Aí, quando você vai somar a renda da família mais o programa da prefeitura, isso aqui saiu um pouquinho, saiu alguns poucos reais da faixa de renda que dá direito a receber o BPC. Aí a pessoa vem, qualquer advogadozinho desse pá, que corre atrás disso, e judicializa com argumentos, inclusive, bem simples, assim. Então, vê só. Se eu mudar de endereço, sair dessa cidade, eu tenho direito ao BPC, o programa da prefeitura pode ser que não continue, sabe? Isso não é um tipo de renda que é tipo de uma renda garantida. Por exemplo, num caso como esse, há vários argumentos de que se você passa um pouquinho, 10, 20, 30, 40 reais per capita por pessoa, cortar do BPC. Só que aí a justiça há várias formas de você mostrar que isso não se fundamenta. Sabe? Tipo assim, não é assim que funciona. Então, a maioria desses casos, inclusive, é gente até... Porque não é uma indústria é uma palavra forte, mas há ramos da advocacia, gente que fica em porta de fila do INSS, advogado, que chega para idoso que foi injustamente, ou família com pessoas com deficiência injustamente excluído do BPC e que é um processo muito fácil de ganhar, tá ligado? Então, assim, há um aumento de casos de judicialização.
E aqui, deixa eu abrir a tela para vocês. Vocês sabem o que vai acontecer? Veja, os advogados que trabalham com isso devem estar em festa no Brasil. Porque, presta atenção, o princípio da coisa aqui é bem simples. É chamado recadastramento. A pessoa perdeu o prazo, não conseguiu ir, tem dificuldade de locomoção, a beneficiária estava doente, estava internada, qualquer coisa dessa. Não conseguiu cumprir o prazo, meu irmão, qualquer advogado vai chegar e vai dizer assim, minha irmã, meu irmão em Cristo, vamos entrar na justiça que eu vou conseguir o dinheiro de volta para você. E vai, a não ser que pegue um juiz fascistoide, assim, mas inclusive dinâmica de jurisprudência, e vai conseguir. Porque você só perde benefício se você não cumprir os critérios. A justificativa de que, não cumpriu o prazo de recadastramento, está cortado, a pessoa vai entrar na justiça e vai ganhar. Isso vai aumentar os casos de judicialização. Então, o que, inclusive, é uma lógica tão cretina, porque o que parece uma redução de corte de gastos pode, inclusive, significar um aumento, porque vai ter várias judicializações. Então, além da pessoa ser reintegrada, ela pode até pedir, né, uma indenização, um negócio, e por aí vai virar precatório para pagar. Entenderam? A lógica imbecil, burra, antipopular. E assim, a pessoa que entrar na justiça contra o governo Lula para voltar para o BPC, para receber, ela vai odiar o governo pro resto da vida, com razão, né? Vocês sabem disso, né? Aí depois não adianta xingar o povo de fascista, de burro, de não sei o que não, viu, gente? Presta atenção nas coisas. Vamos lá. Além disso, a partir de 2020... 2020 era governo quem, gente? Governo Bolsonaro, né? Massa. Uma nova regra permitiu o pagamento de 2 benefícios de um salário mínimo por família, em vez de somente um. Antes, apenas uma família com 2 idosos poderia receber 2 BPCs. Depois, outros arranjos foram permitidos. Uma família com idoso e uma pessoa com deficiência. Uma família com uma aposentadoria de um salário mínimo e um BPC de qualquer tipo. O Bolsa Família não entra na conta. Assim é possível receber entre 2,5 a 3 mínimos, a depender da configuração da família. Vocês entenderam essa mudança? Antes, não podia, por exemplo, você tem uma família, e aí tem uma pessoa idosa na família e tem uma pessoa com deficiência. Você não podia receber o BPC para idoso e para pessoa com deficiência. Agora você pode. Isso foi uma conquista durante o governo Bolsonaro. Então, peraí, gente. Durante o governo Bolsonaro, a gente conseguiu algo que é muito importante. Você é contra uma família pobre que tem uma pessoa idosa e uma pessoa com deficiência receber 2 BPC? Você é contra? Você quer que o pobre se lasque? Eu imagino que não, né? Quem tá aqui eu acho que é de esquerda, não é isso? Isso foi uma conquista. Esse é um dos motivos, inclusive, que o governo Bolsonaro travou as filas, né? Para não efetivar um novo direito que foi conquistado, né? Vamos lá. O BPC é um dos principais programas sociais do Brasil. Na comparação com o Bolsa Família, não só o BPC foi lançado antes, no final dos anos 90, como historicamente teve um orçamento bem maior. Foi só a partir de julho de 2022, com o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600, que o BPC foi para o segundo lugar em volume de gastos. Para receber o BPC, a renda mensal per capita por pessoa da família deve ser de até R$ 353, um quarto do salário mínimo. Não entra no cálculo Bolsa Família, nem mesmo o pagamento de outro benefício de um salário mínimo. Ainda é possível descontar parte dos gastos com saúde do cálculo da renda. Então assim, gente, como vocês viram aqui, não há nenhuma prova de fraude. Pelo contrário, o governo Lula deveria se orgulhar. Veja, se isso não fosse um governo neoliberal, o governo Lula deveria se orgulhar de aumento do número de beneficiários do BPC, dizendo, dentre outras coisas, que eu fiz a fila do INSS andar e acabei com a paralisia do governo Bolsonaro, que não estava concedendo benefício para ninguém. Se fosse um governo de esquerda, preocupado com o povo trabalhador, esse deveria ser o discurso. Mas, no governo neoliberal, regido pelo novo teto de gastos, os caras viram que tem mais pessoas idosas e pessoas com deficiência recebendo o mínimo de renda para ter dignidade e estão querendo cortar. E aí me diga, qual é a prova de fraude? E aí me diga, isso é aceitável? Aí me diga, qual vai ser o impacto disso? Né? O governo fala que vai cortar 670 mil pessoas, sabe? De verdade assim, de verdade. Vamos lá, você ama Lula, você ama o PT. Você acha isso aceitável? Eu me recuso a acreditar que você acha isso aceitável. E eu digo mais, se fosse o governo Temer, o governo Bolsonaro, o governo Simone Tebet, o governo Ciro Gomes, qualquer outro governo fazendo isso, o povo do PT, os progressistas aí, estaria chamando essa política de fascista, dizendo que é política para matar idoso, dizendo que é política anti-PCD, que é para deixar na miséria a pessoa com deficiência e por aí vai. Esse seria o discurso.
Mas como é Lula tá fazendo, governo Lula, todo mundo em silêncio. E gente que se diz de esquerda justificando o discurso neoliberal sem prova, dizendo que tem fraude para cortar política social. Na real, assim. Só tem uma coisa a dizer, velho. Eu tenho vergonha de vocês. Vergonha de vocês. Vocês não são de esquerda. Vocês não são de esquerda. Vocês podem se achar muito diferente dos bolsonaristas. Mas quem justifica isso odeia o povo trabalhador, tal qual um bolsonarista. Odeia o povo trabalhador, tal qual um bolsonarista. E quer ver o povo trabalhador na fome e na miséria. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.